saúde e bem-estar. Dicas pra você, na Gentil Negócios o melhor vai acontecer. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar. Pode falar gentilmente, seu podcast de saúde e bem-estar. Em 2024, o câncer de mama ainda é um dos principais fatores de enfermidades que afetam as mulheres. Estima-se que entre os anos de 2023 a 2025, mais de 73 mil novos casos surgirão em cada ano. Mas sabemos que o diagnóstico precoce é um dos fatores divisores de água nessa situação. E a prevenção vem através do conhecimento. Por isso, sejam todos bem-vindos ao Pode Falar Gentilmente com o tema Elas Inspiram com Heroísmo. Eu sou Sânzia, sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados que estão soltos no momento. Estou com a camisa preta, com as logos Sou Gentil e as logos do Boticário. E também estou com a calça rosa e um batom rosa. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Rebeca, fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, estou com cabelo cacheado, amarrado. Também estou com a camisa Sou Gentil com as logos de Boticário. E nesse momento nós vamos trabalhar, o câncer de mama, outubro rosa. E falando do diagnóstico, a gente sabe que quem já recebeu ou quem presenciou alguém próximo que recebeu o diagnóstico de câncer de mama sabe, pelo menos para a maioria, o primeiro sentimento que vem é o de morte. E é compreensível por vários motivos. Um deles é possivelmente a falta de conhecimento, a estigma também do câncer de mama e o que ele traz para as pessoas. E por isso, nesse momento, eu queria convidar a Camila, que ela vai falar um pouco sobre, de fato, o que é câncer, quais os fatores de risco para alguns tipos de câncer, principalmente de mama. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. E a fala é sua. Oi, gente. Oi, Rebeca. Oi, Sandra. É um prazer estar aqui. Eu queria primeiramente agradecer o convite para falar desse tema assim, que tem meu carinho, um grande apreço, que é a saúde da mulher. Ainda mais nesse mês tão importante, né? Claro que saúde da mulher a gente fala o ano inteiro, mas a gente tem um olhar mais direcionado no Outubro Rosa. E a gente vai aproveitar para comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu sou Camila, sou estudante de medicina, estou no último período da faculdade. E fazendo minha audiodescrição, sou uma mulher parda, de cabelos lisos, estou com cabelo solto, um batom rosa, uma blusa rosa e calça jeans. E respondendo à pergunta de Rebeca, o câncer é uma espécie de amontoado de células anormais, de células doentes, né? O nosso corpo, o nosso organismo, ele tem uma espécie de instruções que ele segue para que as células elas se dividam e cresçam de forma saudável, seriam o normal. Só que o câncer, por motivos que a gente desconhece, acaba gerando uma quebra nessas instruções. Uma mutação ocorre e essas células começam a crescer de forma desordenada e são células doentes, células anormais, que podem invadir tecidos, órgãos próximos ou até órgãos mais distantes, que é o que a gente chama de metástase. E não existe uma causa específica que a gente possa falar, o câncer foi por causa disso. Mas existem fatores de risco que a gente sabe, são conhecidos, dos cânceres em geral, como o tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, consumo de alimentos assim, que não são muito saudáveis. Mas existem alguns fatores de risco que são mais relacionados a cânceres específicos, como, por exemplo, exposição solar, está relacionada a alguns tipos de cânceres de pele, ou infecção pelo HPV, que é um vírus relacionado ao câncer de colo de útero. E da mesma forma, o câncer de mama também tem alguns fatores de risco mais relacionados a ele. Um dos principais é a história familiar, também está envolvida com outros cânceres, mas a história familiar é bem importante para o câncer de mama. Não somente o histórico familiar de câncer de mama, mas também de câncer de ovário. Então, principalmente em parentes de primeiro grau, que seria mãe ou irmãs. Além disso, alguns fatores hormonais, como nulliparidade, que a gente chama, que é a mulher não ter filhos. Isso é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Ou a menopausa tardia, após os 55 anos. Uma menarca precoce, que seria a primeira menstruação. Uma primeira menstruação antes dos 9 anos também seria um fator de risco para o câncer de mama. E a ausência de lactação, que na verdade a amamentação, não sei se vocês sabem, mas a amamentação é um fator protetor para o câncer de mama.
Muito interessante. Não sabia. Interessante o que você fala. Eu acho assim que muitas das coisas que você falou, na realidade, infelizmente, eu não sabia. Eu acho até que é essencial a gente estar abrindo essa oportunidade, não só pra gente, mas para outras pessoas também ficarem cientes disso, né? Eu sei que existem fatores de riscos que a gente não tem nenhum certo tipo de controle, mas o fato, por exemplo, da gente saber que uma menarca precoce, ela pode, né, fazer com que a gente tenha a questão do câncer de mama, faz com que a gente se atente a entender que, tipo, eu tive uma menarca precoce, então possivelmente eu posso ter uma tendência maior, então eu vou procurar sempre estar ali mais ciente, né, e ter essa atenção. Eu acho que isso foi muito importante e muito interessante. E sobre essa questão de atenção que a Sandra estava falando, hoje, Outubro Rosa, o que a gente mais escuta falar, né, que a gente mais escutou em outros locais é sobre o autoexame. Eu queria saber, tipo, qual a função do autoexame na prevenção, se ele é realmente um fator de prevenção, se ele em qual momento ele é de fato importante. Sim, o autoexame a gente escuta muito falar na mídia, né? É muito disseminado, é muito falado. E antigamente até se considerava assim, o autoexame como uma forma não de prevenção, mas de rastreamento, digamos assim. Porque, vamos pensar, se a mulher consegue palpar alguma alteração, algum nódulo, ou se ela olha para o espelho e vê que tem alguma coisa alterada nas mamas, então isso significa que possivelmente o câncer, vamos dizer, já teve tempo suficiente para causar aquela alteração. Se ela conseguiu palpar um nódulo, significa que ele já cresceu o suficiente para que ela conseguisse palpar. Então, não seria uma forma de prevenção, justamente porque ela já estaria identificando o problema. Mas a ideia hoje é que a gente consiga fazer um rastreio de forma mais precoce. Ou seja, quando a alteração não cresceu o suficiente para que a mulher consiga perceber. Por isso que muitas vezes algumas mulheres até mas isso é geral, né? Não só mulheres. Mas eu não estou sentindo nada, por que eu vou no médico? Porque justamente a ideia é a gente fazer esse rastreio antes que os sintomas apareçam, antes que as alterações estejam visíveis. E hoje em dia, a principal forma de se fazer isso é com a mamografia. A mamografia é uma espécie de exame em raio-x na mama, que é recomendada pelo Ministério da Saúde a partir de 50 anos de idade, que a mulher faz a cada 2 anos, e que ela consegue identificar alterações muito pequenas, que a gente chama de microcalcificações. Então, essas microcalcificações não conseguiriam ser palpadas, ser percebidas pela mulher. Muito bacana essa sua fala, porque, por exemplo, quando você falou, pareceu meio óbvio, mas eu nunca parei para pensar que, de fato, se a gente consegue palpar, de certa forma, olho nu, é de fato que algo já está acontecendo, né? Algo errado, algum nódulo já surgiu, muito bacana. É muito interessante também falar sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Que Camila trouxe isso muito pontual na fala dela. E para, inclusive, somar aqui com a gente, né? A gente vai soltar agora a história inspiradora de Aniele, uma colaboradora nossa lá de Mossoró. Olá, eu me chamo Aniele, sou auxiliar de vendas do Espaço do Revendedor de Mossoró. Estou na Gentil Negócios há pouco mais de 6 anos e hoje eu vim compartilhar uma parte da minha história com vocês. Como nós sabemos, o mês de outubro foi intitulado Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e cuidado ao câncer de mama. E eu fui diagnosticada aos 29 anos, em janeiro de 2022, com carcinoma ductal in situ. De início foi um pouco assustador, né? Afinal, quando se escuta essa palavra, a gente pensa coisas ruins, coisas desagradáveis. O meu diagnóstico foi precoce. Eu descobri o câncer no início. Não fiz quimioterapia nem radioterapia, mas são 5 anos tomando um comprimido via oral, que é o tamoxifeno, que ele ajuda a prevenir a recidiva da doença. Hoje eu faço esse tratamento via oral, consigo conciliar com o meu trabalho tranquilamente, fiz a cirurgia mastectomia total com a reconstrução e hoje eu consigo trabalhar, me divertir e fazer com que o câncer não me defina. Foi difícil, mas eu consegui superar e estou superando dia após dia e tenho muito orgulho da minha história e de poder compartilhar para outras mulheres a minha força, a minha fé, apoio da família e dos amigos, tanto no trabalho quanto em casa. Foi muito importante para que eu pudesse me recuperar e continuar a minha rotina diária.
Hoje estou aqui para provar que o diagnóstico precoce salva vidas. Não desista, mulher. Tenha força, tenha fé. Você também vai ser curada. Muito obrigada, Aniele, por nos inspirar com heroísmo. Realmente foi muito forte essa questão de diagnóstico precoce na vida da Aniele. Ainda mais pela idade, né, dela, que chama a atenção. Tão jovem, 20 e poucos anos, 29 anos, e ela já ter passado por tudo isso. Chama a atenção é justamente que, quando eu falei na minha fala anteriormente, né, que a mamografia lá por volta dos 50 anos, mas existem casos específicos que a gente tem que analisar, principalmente se a mulher tiver outros familiares acometidos, com história de câncer de mama ou de ovário. Essa idade muda, ela não necessariamente vai começar o rastreio com 50 anos. Pelo contrário, ela tem que começar de forma mais precoce, né? Não sei se foi o caso de Aniele, mas é importante a gente avaliar cada paciente. Cada paciente tem a sua individualidade e é preciso analisar cada caso a caso para a gente manejar da melhor forma. Por esse motivo, né, além de todas essas informações que a gente está trazendo aqui, a Camila agora ela vai nos ensinar a fazer o autoexame. Então, apesar de o autoexame não ser uma forma de prevenção exatamente do câncer de mama, ele ainda é uma ótima ferramenta para a mulher conhecer o seu próprio corpo. Então, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia, eles recomendam que a mulher faça sempre que se sentir confortável. Não tem exatamente uma temporalidade que ela tem que seguir, sabe? Semanalmente, mensalmente. Ela faz quando ela se sentir confortável, no banho, quando ela estiver trocando de roupa, em pé, quando ela estiver na frente do espelho, ou deitada, quando estiver com a cabeça sobre o travesseiro. Então, assim, é interessante sempre colocar a mão atrás da cabeça e palpar a sua mama, ao redor, no mamilo também, palpar a axila é interessante, mas sempre lembrando que é uma forma da mulher se conhecer. Então, ela faz da forma que ela se sentir confortável. Inclusive, Camila, isso me fez lembrar sobre uma reportagem que eu assisti no Profissão Repórter, falando sobre a questão da qualidade da mamografia, que nem sempre, né, quando as mulheres fazem em alguns lugares, essa mamografia ela sai certinha, né? Nem sempre a mulher ela tem um tamanho de seio ideal para a máquina que é utilizada e tudo mais. Então, eu acho que o autoexame ele vem muito para complementar isso também, né? Essa questão. E é muito importante para o nosso autoconhecimento. É importante que a gente, né, todas as mulheres, a gente esteja atenta em relação à questão do autocuidado em si. E aproveitando, eu gostaria de te perguntar quais são as ações que a gente pode ter para conseguir ter esse diagnóstico precoce, caso, né, seja necessário. Então, o diagnóstico precoce, como a gente falou, né, o autoexame é mais uma parte de autoconhecimento da mulher, mas para diagnóstico existem algumas medidas que a mulher pode tomar. É ideal que as mamas sejam avaliadas por um profissional médico pelo menos uma vez ao ano, né, e principalmente a partir dos 40 anos, né, mas toda mulher que vai ao médico, vai ao seu ginecologista, ela deve ter suas mamas avaliadas pelo menos uma vez por ano. E a partir dos 50 anos, né, como fala o Ministério da Saúde, fazer a cada 2 anos a mamografia. Realmente, existem alguns casos, quando a mama é muito densa, por exemplo, quando a mulher tem silicone, tem prótese, em que a mamografia talvez não seja o melhor exame. Então, outras incidências da mamografia podem ser utilizadas para ajudar a ver melhor tudo, ou também a ultrassonografia pode ser utilizada para ajudar a complementar nessa visualização que faz a mamografia. Muito bacana. Mas agora, para fechar, né, essa parte, eu queria saber o que é que realmente a gente faz para prevenir. Você já falou, né, que o câncer, infelizmente, a gente não tem como prever. Alguns fatores de risco são incontroláveis, tipo histórico familiar, né? A gente não consegue prever. Mas o que é que está ao nosso alcance que a gente pode, de certa forma, mediar? Então, a prevenção é mais fácil do que a gente pensa, na verdade. Todo mundo já foi ao médico e saiu com aqueles deveres de casa, que todo mundo vive, todo mundo sabe, né? Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas. É uma forma de prevenção de doenças em geral, né? Doenças crônicas, de cânceres também, não somente do câncer de mama, mas de outros cânceres em geral. E é como eu tinha falado anteriormente, que é importante que a gente vá buscar assistência à saúde, não só do médico, mas vá buscar assistência à saúde mesmo que não esteja sentindo nada. Inclusive, esse é o ponto central do Outubro Rosa, né?
é um mês dedicado a motivar ações, espalhar conhecimento mesmo sobre o câncer de mama, promover ações de rastreamento, de diagnóstico precoce, fazer com que as pessoas conheçam esse problema, porque é muito prevalente. O câncer de mama, depois do câncer de pele, é o câncer mais prevalente na mulher. Apesar de que também pode existir câncer de mama em homens, mas ele é muito mais prevalente nas mulheres. Então, por isso que acaba que essa população, ela está mais no foco desse cuidado, dessa prevenção, nesse mês. Perfeito, Camila. Queria agradecer a você por ter trazido falas tão esclarecedoras para esse momento que é tão sensível, né? Mas que é muito importante realmente esse conhecimento. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui para falar desse assunto nesse mês tão importante, né? Para finalizar, é muito importante a gente trazer um tema que é em relação à saúde emocional da mulher. Quando se recebe o diagnóstico de câncer, é muito comum a pessoa ter medo, ter ansiedade em relação à questão da morte e até mesmo sobre o tratamento, sobre todo o suporte, sobre tudo que precisa ser feito. Então é muito importante a gente ter essa atenção sobre o cuidado psicológico e emocional dessa pessoa que recebeu esse diagnóstico. E falando desse ponto também, né, dessa saúde emocional da mulher, quando recebe de fato o diagnóstico, como o Sanzia falou, essa enxurrada de sentimentos ruins que chegam, é muito importante ela ter uma rede de apoio muito fidelizada. Então, se você está passando por esse momento, é muito importante você procurar uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, que ele também vai ter o respaldo teórico para ajudar nesse momento também. Se você é algum familiar que conhece alguém que está passando por esse momento, é muito importante você ser essa rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Rede de apoio é a gente escutar a dor, acolher a dor de uma forma muito ativa, participar dos processos, até de algo simples, ir até uma consulta, dar uma palavra de apoio, porque esse momento, ele é muito divisor de águas na vida de alguém, né? Tem muito essa coisa que as pessoas falam antes e depois do câncer de mama, né? Que existe toda uma transformação, tanto na pessoa que vivenciou esse momento, como nos familiares próximos, porque acaba afetando todo mundo. Por isso que é tão importante essa rede de apoio, esse fortalecimento de vínculo aí com todos que estão envolvidos. E toda essa questão do cuidado emocional, né? Tentar desacelerar, tentar desestressar também um pouco, cuidar mais de si e também cuidar do outro, para que todo mundo, né, passe por isso em conjunto, porque às vezes não é só a pessoa que recebeu o diagnóstico, né? Mas ela e toda a família dela, ela vai acabar passando por esse momento, por essa fase que é muito delicada e muito difícil. É difícil porque geralmente quem recebe diagnóstico passa por um tratamento muito intensivo, né? A gente sabe que afeta a autoestima, a gente sabe que tem a questão da quimioterapia, que tem a retirada da mama em algumas situações, tem os cabelos das mulheres que caem, né? Então tem todos esses pontos em relação à autoestima em si, né? Que acaba, de certa forma, fragilizando. E por isso que é importante a gente estar ali do lado, apertar a mão, dizer que vai ficar tudo bem, ser realmente essa fonte de apoio. Exatamente. E hoje, para incentivar o Outubro Rosa, a Gentil Negócios lançou o Pink Day, que basicamente é o quê? A gente tá aqui com o nosso batom rosa, com a nossa make rosa, e incentivamos todos vocês a estarem da mesma forma. Aqui no escritório vocês podem usar a criatividade vindo com maquiagem rosa, em alusão ao dia. E lá nas nossas lojas incentivamos nossos consultores a passarem um batom rosa em todas as clientes que entrarem na loja. E no Movimente-se, ainda hoje, teremos um desafio da Caminhada Rosa, então fiquem ligados. Exatamente. Com isso, concluímos o nosso Pode Falar Gentilmente de outubro. Muito obrigada até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.